Voltei. Gente, caiu do nada. Sozinho. Caiu, gente, do nada, sozinho aqui. Apareceu. O seu vídeo acabou. Tá difícil o Instagram. Esse acúmulo de pessoas, né, usando o Instagram com frequência, a chance de cair é grande mesmo, tá? Mas não é nenhum problema da internet. O Instagram me derrubou. Eu vi, Você viu? caiu, Apareceu assim, apareceu, o seu vídeo foi encerrado. Tipo, fiquei sozinha. acabou. Acabou. Assustador, Nossa, assustador. assustador. Você ia fazer Mas algum complemento, que era alguma coisa isso, importante, e aí a na gente verdade, começa a falar do ILIB. é um outro assunto mais importante também, aproveitar que na introdução aí, sobre as terminologias. Porque, assim, eu vejo muita gente, e a gente já conversou isso aqui quando a Isa estava aqui, sobre vender clareamento a laser, né? Então, assim, aí as pessoas Sim, falam assim, mas é porque se eu não fizer assim, as pessoas não vão entender. Se eu falar que é a LED, vão achar que é outra coisa. Eu até entendo essa questão comercial do negócio. Mas é importante que a gente comece a mudar, né, a quebrar esses paradigmas e sim. mudar as terminologias para a forma correta. Então é importante, de repente, se você está com medo do seu paciente não entender o que você está vendendo, faz um videozinho no Instagram explicativo, fala, olha, é a mesma coisa, só que a terminologia correta é essa, porque o instrumento que nós usamos é o LED, não o laser. Então, isso é super importante, assim, não resistam fazendo o que é errado, né? Vamos tentar fazer o que é correto, vamos corrigir a área comercial da odontologia para falar terminologia correta, para falar, para explicar corretamente, porque 90% pode não entender o que você está falando, mas 10% dos seus pacientes já entenderem e achar e souberem como é o uso correto, não vai ter credibilidade nenhuma ao que você está vendendo. Então é melhor que vocês expliquem aos pacientes de vocês do que vocês vendam coisa errada, né? Então também é uma coisa que faz tempo que eu estou querendo pontuar. Beleza? Vamos ao ILIB, Matheus, antes que a gente seja Vamos. derrubado de novo. Por isso que é importante a gente ter conhecimento, a gente estudar, para a gente conseguir se comunicar, explicar. Isso acaba virando uma arma de convencimento muito importante, né? Para a gente falar dos nossos tratamentos, procedimentos, que a gente domina as técnicas, porque sim, porque não, porque antes era uma coisa e porque agora é outra, porque eu faço assim, assado, frito, cozido. A gente precisa dominar isso para poder falar, né? Para poder explicar, né? A galinha que bota ovo e não cacareja, ela não faz sucesso em lugar nenhum. A gente tem que saber cacarejar, explicar. Já existiu clareamento a laser, sim. É possível ainda fazer clareamento a laser, mas se eu uso luz, LEDs e tal, dependendo da cor, não é mais laser, enfim. É importante a gente saber esses Saber o que a gente conceitos. está Assim, fazendo, né? E é isso. como você diz, Então, o sucesso pode até acontecer, né? Com quem não sim, consegue, mas ele não se mantém. Então a gente quer uma coisa sim. duradoura. Tá me ouvindo? Voltou? Vamos ao ILIB, Matheus. Você quer fazer mais. Vamos fazer um apanhado? Não. Vamos correr para o ILIB. Depois eu Bora faço lá. apanhado, tá? Bora lá, então. Então, gente, vamos falar de ILIB, né? ILIB é uma técnica de radiação do sangue com laser, tá? Começou lá em 80, né? Um pouco antes de 80, com os russos. Eles perceberam que quando eles tiravam o sangue de alguém, irradiavam esse sangue com laser vermelho e botavam esse sangue de volta na pessoa, isso tinha melhora no quadro clínico dela como um todo, tá? Eles faziam isso muito em atleta, e a partir disso vem se desenvolvendo e vem se estudando muito o que fazer no o laser no sangue, o que vai acontecer com o nosso metabolismo, quais vão ser os movimentos de melhora. ILIB, né? Ou no caso aqui no Brasil, ILIB modificada, porque até então era feito com catéter, tirava o sangue da pessoa, irradiava e punha de volta. Hoje a gente faz sem agulhas, né? A gente faz transcutâneo, por isso que é uma técnica modificada. E essa técnica, basicamente, ela tem como meta remover ou retirar radical livre do sangue. Tá? O radical livre, ele nada mais é do que o que faz nossas células entrarem em desequilíbrio e o dano que esses radicais livres causam na gente contribuem para a gente envelhecer, para a gente desenvolver doença degenerativa, como câncer, doença cardiovascular, deteriorar o sistema imunológico, disfunção cerebral e etc. Então,
quando a gente tem, ou quando a gente produz radical livre, ou quando a gente está com eles em excesso, a gente está estimulando todo esse tipo de dano no nosso organismo, tá? Hoje que a gente está super estressado, exposto à radiação solar, exposto à poluição, tudo isso faz com que a gente produza mais radical livre do que o nosso corpo consegue remover ou retirar do nosso sangue. E aí esse excesso de radical livre vai ficar circulando no nosso organismo, desestabilizando as moléculas, consequentemente destruindo a telomerase, que é aquela parte do DNA responsável por indicar que a célula está envelhecendo. E aí, quando eu destruo a telomerase, conforme eu vou envelhecendo, ela vai encurtando no DNA da célula. Conforme a célula vai se multiplicando e vai tirando as cópias dela, a telomerase vai encurtando. E aí, se chega o radical livre e corta um pedaço maior dela, ou destrói a telomerase, a célula acha que já envelheceu o suficiente na hora de desligar. Então, ela começa a desativar isso na gente. Né? O radical livre circulando no corpo vai causar lesão inflamatória pulmonar, asma, enfisema, vai piorar a pneumonia e muita atenção para isso, vai causar aí alguns tipos de hemorragia, né, porque a gente não vai sarar tão bem, vai destruir célula produtora de insulina, então pode complicar um diabetes, neuropatia. Então, os radicais livres, eles só trazem danos muito sérios para a gente, né? Por isso que todas essas terapias que falam de rejuvenescimento, de cuidado com a saúde hoje são detox, né? Porque ao mesmo tempo que os radicais livres promovem uma oxidação do nosso sangue, uma oxidação das nossas moléculas, os antioxidantes vão combater essa oxidação, esse enferrujamento, esse estrago que está acontecendo, né? Então a gente consegue, através da alimentação, ter antioxidantes, ou absorver antioxidantes. Então vitamina E, vitamina C, polifenol, beta-caroteno, são substâncias exógenas que a gente consegue consumir para combater radical livre. E dentro da gente, a gente tem enzimas, e a principal é a superóxido de dismutase, que é uma enzima endógena, que combate justamente essa oxidação, que combate os radicais livres. Tá? Então, como a gente tem esse processo de estresse e produção de oxidação e de radicais livres, a gente tem dentro da gente um combatente aí para poder eliminar esses radicais livres. Isso é muito importante, essa base é muito importante da gente entender, tá, Marília? Para que a gente possa falar da terapia com laser. Por quê? Se eu não entendo o que faz e o que não faz o radical livre, e aí se eu não entendo o que o laser vai estimular, eu não consigo explicar para um paciente ou entender qual que é a melhora que ele está tendo, né? Então, quando a gente busca a melhora de um paciente, eu preciso primeiro entender a base conceitual disso para conseguir propor os tratamentos. Gente, tudo bem aí? Todo mundo me ouve? Acho que travou um pouquinho aí. Não sei se fui eu que travei. Tá caindo aqui. Você está me ouvindo? Mas eu tô te ouvindo daquele jeito igual a semana passada. Terça-feira. Daquele jeito. Então eu vou em frente, tá? Tá. Vai lá. Então eu vou em frente. Se travar ou se ficar melhor aí, a gente vai ajustando, tá? E, gente, se travar aí, me avisa, tá? Porque eu vim fazendo só essa revisão aí. Mas, a partir do momento, legal. Então, vamos embora. Então, voltou. Vamos que vamos. Então, muito bem. Assim que eu entendo o que o radical livre faz no meu metabolismo, eu consigo começar a entender para onde que a gente vai, né? Para onde que a gente precisa ir. Então, o ILIB vai fazer o quê, né? O que o laser faz? Qual que é o mecanismo de ação, né, do laser sobre a gente? O laser vermelho, ele tem uma atividade em cima da mitocôndria para aumentar a produção de ATP, e aí essa célula, fisiologicamente, ela vai conseguir se comportar no máximo dela, né? A célula tendo o máximo de energia possível, ela vai ter mais energia para combater esses radicais livres, né? Como que ela vai combater? Ela vai combater produzindo mais superóxido de dismutase, tá? Então, quando eu produzo mais superóxido de dismutase, eu vou ter mais as enzimas que são responsáveis por remover radical livre do meu corpo, certo? Então, o mecanismo básico, tá? Para a gente não cair muito em fisiologia e ficar falando horas sobre isso, o laser vermelho, ele tem essa capacidade de aumentar a produção de superóxido de dismutase para combater radical livre e remover radical livre do nosso metabolismo.
Além de melhorar a produção ou aumentar a produção de superóxido de dismutase, o laser vermelho no nosso sangue ele consegue ter um aumento da capacidade hemorreológica do sangue. O que é isso? O nosso sangue ele ganha uma capacidade de ficar um pouco mais fino, ou seja, ele fica mais fluido. Lembrando que o estresse engrossa nosso sangue, né? Porque ele piora esse metabolismo do sangue. E, deixando esse sangue mais fluido, ele consegue também melhorar o trabalho dos glóbulos vermelhos, fazendo com que eles consigam oxigenar mais aonde eles precisam chegar e chegar em mais lugares oxigenados. Tá? Quando melhora a capacidade hemorreológica do sangue, quando ele passa pelo pulmão, ele consegue pegar mais oxigênio e levar mais oxigênio, principalmente naqueles capilares menores, que muitas vezes tem 3 vezes menos o tamanho de uma hemácia. Então, a gente consegue oxigenar melhor essas regiões, tá? Então, basicamente, o mecanismo de ação do ILIB com laser vermelho é aumentar a produção de superóxido de dismutase e melhorar a capacidade hemorreológica do sangue. Por isso que a gente consegue falar ILIB. A gente como dentista, e aqui eu falo para os dentistas, por mais que eu vou falar as indicações do ILIB, tem algumas coisas que não cabe a nós tratar. Então, quais são as indicações do ILIB? Quais são as principais indicações? Então, eu vou indicar o ILIB para pacientes que têm asma e distúrbios respiratórios, porque o ILIB vai promover uma desinflamação desses distúrbios, tá? Pacientes com diabetes, pacientes com doenças cardíacas, distúrbios cardiovasculares, hipertensão, anemia, são indicações super importantes do ILIB, mas não somos nós que tratamos, né? Quem trata essas são os médicos, né? Para nós, na odontologia, a gente vai trabalhar muito mais com o ILIB para o rejuvenescimento ou anti-envelhecimento, porque eu não vou deixar o radical livre ficar destruindo o telomerase sempre, né? Então eu não vou deixar com que ele fique envelhecendo, e nesse processo de detox, né, de remover esse tipo de oxidação do paciente, eu vou trabalhar muito melhor na qualidade de vida e na saúde dele, tá? E aí quando eu falo de saúde, eu estou falando de imunidade, porque aí meu corpo não fica inflamando. A gente viu aí falando do assunto que não tem como não falar, que é o Covid, né? Por que que em obesos ele é tão sério, tão grave? Porque uma pessoa obesa, ela está inflamada muito mais. O corpo dela ele é um metabolismo mais inflamado. Então ele já é um metabolismo que está gastando energia com uma inflamação que não era para ele ter. E aí eu venho com uma inflamação maior, ele não tem energia para trabalhar contra ele não tem uma energia para conseguir combater uma inflamação maior, né? Por isso que a gente fala de tratar a imunidade com ILIB, como a gente consegue melhorar a imunidade, porque eu deixo o meu corpo mais pronto para brigar contra uma infecção, tá? Então, é muito importante a gente ter essa noção de onde a gente está colocando o pé, né? Para que a gente possa evoluir. Então, nos pacientes de DTM, paciente com sono ruim, pacientes que estão aí com uma imunidade baixa, pacientes que têm uma qualidade de vida deficiente, aí a gente como dentista pode atuar, tá? Aí a gente deve atuar. Agora, eu nunca como dentista vou tratar um paciente hipertenso com ILIB, por mais que eu saiba, e aí tem N trabalhos falando sobre isso, dos protocolos, de tratar... Hoje eu postei no meu Instagram um protocolo de tratamento de ILIB para fibromialgia. Só que eu deixei bem pequenininha a letra para ninguém sair tratando fibromialgia, tá? É mais para a gente saber que existe, quem quiser ler o trabalho, depois a gente manda, mas a gente como dentista não vai tratar fibromialgia, né? Fibromialgia é a patologia que o reumatologista vai tratar. Mas a gente sabe que o ILIB pode resolver, né? Então é legal a gente ter esse controle, esse cuidado dessas indicações, né? Para pelo menos conversar. Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga minha que é médica, hemato, e ela não conhecia o ILIB. Eu soquei um monte de trabalho para ela estudar nesse feriado, para a gente conversar semana que vem. Porque eu acho que na área dela vai complementar muito isso, né? Vai complementar demais, tá? Então é importante a gente ter esse cuidado. Lembrando também, Matheus, que por mais que o nosso público aqui seja, acho que 95% dentista, a gente também tem, é importante a gente falar também nas lives, porque tem pessoal que tem farmacêutico, tem fisioterapeuta, tem médico, tem um pessoal também da área da estética, enfim, que atuam também. Inclusive tem uma pergunta sobre isso. Se só médico e dentista que pode usar o ILIB. O ILIB tem restrições profissionais, Matheus?
Ou são as Não, suas ele, indicações clínicas com, né, que têm restrições? na verdade, para você fazer laser é ideal que você tenha uma capacitação, né? E aí, a partir disso, você conseguir ter esse olhar clínico sobre o paciente. Então, quando eu falo, gente, cuidado, tal, é porque tem dentista que quer tratar patologia que não é do dentista, Sim, tá? E aí, quem é farmacêutico tem que ter o cuidado de ter esse tipo de abordagem, né? Ou conhecer, dominar o comportamento clínico do paciente para saber indicar ou não, tá? Então é importante. O médico também tem que ter esse olhar de que ele, como muito mais ah, inserido nessas patologias, ele tem que dominar muito mais protocolos, porque eles são diferentes, para poder indicar e aí conseguir tratar o paciente de forma mais correta, tá? Por isso que eu chamo essa atenção, tá? De que, com assim, se eu certeza. sou esteta, se eu sou um biomédico esteta, eu vou trabalhar justamente no paciente para fazer o protocolo de rejuvenescimento. Mas eu tenho que dominar muito bem as contraindicações para não irradiar esse paciente de forma errada. Por isso que eu preciso estudar laser para saber indicar direito como é que funciona, tá? É uma dúvida muito frequente dessa que está perguntando agora, beleza, Vitalik, acho que Uhum. está com o nome da clínica. Mas, na verdade, a gente não tem hoje uma restrição para habilitação em laser ou coisas desse tipo, né? Ainda é uma coisa um pouco Isso. aberta. Então, Sim. assim, não há nada que impeça hoje os dentistas ou outros profissionais de usar os lasers de baixa potência, tá? Mas o que o Matheus está tentando ressaltar, e muito bem falado, é o cuidado que a gente tem que ter. Então, você está usando o instrumento, apesar dele não ser invasivo, ele pode ter danos, né? Então, assim, é importante conhecer os mecanismos. Então, assim, não, você não precisa de habilitação, você não precisa de um curso específico, mas você deve fazer, né? Então, assim, a Sabe gente por tem que... quê? É assim, ó, o que acontece? Olhando para a legislação brasileira hoje, o que acontece? Eu vou falar particularmente da odontologia e aí a gente pode replicar para todas as áreas de atuação, tá? É assim, eu posso fazer um implante num paciente, mesmo não tendo toda a formação em implantodontia, tá? Mas, se eu fizer um implante e esse implante tiver algum problema ou der algum problema para o paciente, eu vou ser enquadrado como imperito, negligente e imprudente. E aí eu tenho o meu CRO cassado se eu fizer uma besteira dessas, tá? Então, Sim, assim, claro. pode fazer, mas se fizer besteira, acabou. Então, é bem seco assim, a gente tem que falar bem sério mesmo sobre isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que saber muito bem o que a gente está fazendo, tá? Por quê? Não é por acertar, mas se uma hora você tiver um problema e não conseguir resolver, você vai ser enquadrado como imperito, negligente e imprudente. E aí, isso não é nem, é uma coisa inafiançável, você vai preso, é super diferente esse tipo de erro, né? Então, assim, você tem que dominar o que você está fazendo. Então, tem que se informar, tem que saber, tem que buscar a formação, porque por mais que talvez, vamos dizer, não seja regulamentado, se você fizer errado, se você fizer alguma coisa que machuque, que traga um problema para o paciente, não tem conversa. Com certeza. Outra coisa, Matheus, que quando você fala assim, não é a gente que trata a hipertensão, surgem algumas dúvidas, depois eles vêm no WhatsApp me perguntar. Então, só para esclarecer também, quando o Matheus fala que não são vocês que tratam a hipertensão, mas se você fizer um protocolo anti-aging em alguém com hipertensão, não vai haver problemas, pode até melhorar a hipertensão. A grande questão é que você não vai usar o laser como exclusivamente o tratamento exclusivo para hipertensão, porque não é você que trata a hipertensão. Então, não precisam ficar com medo de aplicar o que é de domínio de vocês em pacientes com outras doenças. Então, assim, porque pode ser até benéfico. Pode fazer um protocolo anti-age e ter uma super melhora no diabetes, por exemplo. Mas a questão é que Uhum. quem vai acompanhar o diabetes dele não é você, e sim o Isso. médico. Então, é só para deixar isso claro. Então, assim, não tenham medo de tratar pessoas com essa doença, mas dentro dos protocolos que é cabido a vocês fazerem, tá? Uhum.
pacientes oncológicos, está contraindicado? O Matheus já falou disso também. Matheus, vamos responder um pouquinho das perguntas para a gente ir para a parte de protocolo. Vamos. Deixa eu falar das contraindicações, eu falei das indicações só, e aí a gente vai, acho que, responder essas perguntas aí, tá? Então, as indicações a gente já viu. As contraindicações, gente, são as seguintes: a gente não vai fazer ILIB em pacientes com mudança nos fatores ou qualquer alteração em fator de coagulação, tá? Então, paciente que tem alteração em fator de coagulação, a gente não faz ILIB, tá? A gente não vai fazer. Aí é para o hemato ter esse tipo de cuidado. Pacientes com glaucoma, a gente não vai fazer ILIB. Pacientes com tumores de sangue, câncer no sangue e de câncer de maneira geral, a gente não indica ILIB também. Então, pacientes oncológicos, a gente não faz ILIB, tá? A gente não faz ILIB em pacientes que vão passar por cirurgia, tá? Até uma semana antes de distância do ILIB para a cirurgia, a gente não faz. Porque se eu aumento a capacidade embriológica e o sangue afina, esse paciente vai sangrar muito mais na cirurgia, tá? Isso não é um problema enquanto eu não estou operando, mas quando vão me abrir e eu estou com uma capacidade hemorrológica alterada, eu posso sangrar mais e ter problema na cirurgia, tá? E a gente não faz ILIB em pacientes com implantes eletrônicos, marca-passo, sensorzinhos, a gente não faz esse tipo de tratamento. Então, eu acho que assim a gente responde um pouco melhor esses quadros, né? Gente, trabalhar com paciente oncológico, eu trabalho com isso, eu falei que hoje eu estou aqui no consultório só atendendo paciente de mucosite aqui hoje, né? E assim, é uma área muito diferente, tá? É uma área muito à parte, que você tem que estudar bastante para fazer. Então, fazer ILIB num paciente desses pode ser que você jogue gasolina numa fogueira. Por quê? Pode ter sobrado uma célula cancerígena nesse paciente, aí você vai lá e oxigena ela. Se o metabolismo do paciente ia matar essa célula, você oxigena, ela começa a multiplicar, você vai ter problema. E aí enquadra aquela questão da imperícia, negligência e imprudência, né? De você ter feito em alguém que não era indicado. Faltam muitos estudos para deixarem a gente trabalhar tranquilamente paciente oncológico com ILIB. Então, contraindicado. Lembrando sempre que é super importante, antes de vocês iniciarem o tratamento, fazer o termo, né, de responsabilidade. E nesse termo, sugiro para vocês deixar o xizinho lá. Você tem alguma dessas doenças? Né? Então, assim, teve nos últimos 5 anos. Isso, deixa pronto esse material, porque isso vai facilitar para vocês na anamnese e também vai facilitar qualquer problema, né? E né, resguardar vocês legalmente, né? Na medida do possível, claro. Vamos para uma outra pergunta, Matheus. Quem tem preenchimento com ácido hialurônico pode fazer laser vermelho ou laser infra no local? Por quê? Depende da causa, tá? Depende, não sei responder. Depende, tem que ser uma indicação específica. É um hematoma, é o quê? Né? Porque tem as indicações, as intercorrências da OFF que a gente vai indicar o não laser, tá? Claro. Porque a gente sabe, e tem trabalho saindo, que se eu faço laser muito no lábio preenchido, eu vou aumentar a oxigenação da região, então eu vou aumentar a reabsorção do ácido, ele vai durar menos. Ela disse que são intercorrências, por exemplo. Se intercorrência, aí eu posso... Numa necrose eu vou usar ILIB, eu vou usar PDT, no hematoma eu vou usar laser vermelho para reduzir o hematoma, e aí eu não vou ter impacto na durabilidade desse preenchimento, tá? Aí depende bastante. Mas normalmente a gente usa muito laser. Quem faz harmonização e não tem um laser no consultório, tá vendido. Primeiro problema que tiver, não vai conseguir resolver. O laser resolve muito da harmonização das intercorrências. Muito. Paciente que teve melanoma já operado e sem metástase, pode? Matheus já respondeu, mas entra. Tá, vamos falar. O melanoma é um câncer de pele muito agressivo, tá? Para a gente fazer laser e ILIB num paciente que fez um tratamento de câncer e não tem recidiva em 1 ano, é um tempo muito pequeno, tá? Para fazer. Um paciente de câncer, de onco, em média, vai ser considerado de volta a ser um paciente de rotina, sem chance maior de manifestar um câncer, depois de 5 anos, tá? Então, antes de 5 anos, pós um tratamento de câncer, gente, muito cuidado, tá? Muito cuidado mesmo, tá? Você pode pôr tudo a perder frente a uma doença muito séria. Então, assim, a gente segura muito isso para não ter esse perigo, tá? Legal. Então, paciente oncológico, gente, por favor, não faça. Muito cuidado. Né?
Muito cuidado. tá? Muito cuidado. Doutora Mara perguntando, então para desinflamar usa-se o ILIB vermelho, que é o laser vermelho, e aumentar a imunidade usa-se o infravermelho. É isso, Matheus? Muito bom. Não, não é isso, tá? É assim, ó. Eu sei que tem algumas linhas de pesquisa falando aí sobre infravermelho para ILIB, que laser infravermelho aumenta a imunidade. Falta muito trabalho, tá, gente, para justificar isso ainda. Então, assim, como a gente sabe que o laser infravermelho ele atua em membrana plasmática celular para aumento de ATP, diferente do laser vermelho, que vai atuar diretamente na mitocôndria, na citocromo C oxidase, para melhorar a produção de ATP e aí trabalhar na superóxido dismutase, tem muito, mas muito mais trabalho falando dos benefícios do ILIB com a luz vermelha do que dos benefícios com o infravermelho, tá? Para a gente não causar aí uma grande discussão, tá? Para não entrar em méritos maiores, é assim, ó. Eu prefiro falar o que está baseado na ciência há 30 anos, para a gente poder atuar, do que você fazer o infravermelho no seu sangue e causar uma inibição. O laser infravermelho tem uma inibição específica, uma penetrância muito grande, e ele não tem essa ação direta sobre a imunidade desse jeito. Quando eu removo o radical livre do meu corpo, eu melhoro a imunidade. Isso é com laser vermelho. Então, a gente vai ficar sempre no laser infravermelho, no laser vermelho para fazer ILIB. Tanto é que o protocolo que eu vou falar é o clássico para a gente trabalhar com laser vermelho, tá? Para a gente poder ter sossego nessa vida. Eu gosto de colegas com sossego na vida, não de ter que quebrar a cabeça inventando, tirando protocolo da onde não tem de onde tirar. Então, assim, você quer artigos sobre ILIB com luz vermelha? Tem milhares. Infravermelho está muito no começo ainda, tem muitas hipóteses e não está muito bem firme. Então, eu gosto de pé no chão, por isso que ILIB é a luz vermelha. Legal, vamos lá. Tem um monte de pergunta aqui, Matheus. Em lesões orais de pênfigo, posso usar? Para trabalhar em pênfigo, primeiro a gente precisa... Bom, eu tenho o diagnóstico, né? O tratamento do pênfigo, normalmente, gente, ele vai ser a biópsia incisional, tá? E aí, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com recidiva. Lembra que eu falei de você fazer o laser em cima? Então, assim, enquanto você não tem tanto domínio, né? Ou não foi nem você que operou, tá? Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Então, eu não queria nem sair muito do tratamento de ILIB aqui hoje, tá? Mas é melhor não está indicado porque você pode promover uma reincidência daquele pênfigo e o paciente vai ficar mega chateado, tá? É ruim de explicar para ele isso depois. Não, acho que deixa eu conferir aqui. Pode acontecer do paciente que nunca fez ILIB ao começar a fazer aparecerem aftas? Não porque não tem relação. Não, né? Tem nenhum trabalho relacionando isso, tá? Não tem nenhum trabalho. Vamos ver. Melanoma já foi, intercorrência. Pode fazer ILIB diariamente e por quanto tempo? A gente já vai falar de protocolo, tá? Já vamos. Vamos só finalizar as perguntinhas aqui, que daí o Matheus já fala o protocolo pra gente. Paciente com doenças autoimunes, Matheus, pode fazer? Boa. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado nas autoimunes, mas assim, normalmente, quando a gente vai tratar um autoimune, e assim, a gente pode falar até que a própria fibromialgia é uma autoimune, né? Lúpus e por aí vai. É um sistema que está super inflamado, tá? Então, quando eu vou fazer um tratamento desses de ILIB para rejuvenescimento ou detox num paciente que tem uma autoimune, eu tenho que conversar com o médico dele primeiro. Olha, eu vou fazer isso, assim, assim, assado. Os trabalhos mostram isso. Porque eu não vou tratar a autoimune dele. Eu vou, talvez, fazer um tratamento rejuvenescedor. Então, eu tenho que ter muito cuidado. Por isso que o trabalho nosso, em conjunto, em equipe, é muito importante. Né? Eu sempre escrevo uma carta. Então, se o meu paciente ele é hipertenso, se o meu paciente é diabético, se o meu paciente ele tem lúpus, eu sempre vou conversar com o médico dele antes de começar um ILIB. Porque isso agrega muito mais valor no cuidado e no resultado desse paciente. Tá? E até legal, por isso que é muito importante a gente ter isso. É até legal falar também, aproveitando, nesse equipamento novo, recém-lançado da Laser Smile, a gente consegue fazer o ILIB junto com o clareamento. Ele tem a função dupla, né? Antes isso não era possível. Então, isso é muito legal.
porque você consegue fazer essa associação de tratamentos, né? Agregando valor, né, à sua consulta, né? E consequentemente, o seu preço também. Então, é muito interessante essa nova função, né? Porque além de ser sem fio e você conseguir fazer o ILIB onde você quiser, você também consegue, na própria base, programar para fazer o clareamento com a luz violeta mais o ILIB. Então, o paciente fica ali, Isso. você coloca para fazer e boa. E aproveitando também, falar que a gente também tem um laser sem fio, mas a grande maioria aqui já tem, né? Os que não tiverem ainda, correm no direct para aproveitar a quarentena, que eu acho que está quase acabando, se Deus quiser. E a gente tá com um preço super legal também no sem fio, um preço super acessível. Beleza? Aproveitei para fazer um merchan aqui, né, Matheus? Ó, o pessoal falando que quer fazer seu curso. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês também, que eu fiquei sabendo hoje, que a gente se preocupa muito com a qualidade do que a gente promove aqui, né, no Instagram e, enfim, tudo que a gente indica para vocês tem uma qualidade, né, verificada por nós. E os cursos do Matheus, eles têm certificado EAD. Então, são cursos reconhecidos pela Associação de Ensino à Distância, tá? Então, não é só curso livre online, né? Ele tem um reconhecimento do ensino à distância. Então, comprem mesmo o curso. Está quase, né, Matheus? Dia 11 vai lançar o curso. Faltam 10 dias. Tô ansioso. Tô chegando. Tô ansioso. Tá pronto, tá lindo. Tá lindo, tá completo. Eu tenho uma lista que vai preencher as vagas na hora, hein? Não tem problema. O importante é todo mundo aprender, né? Vai ser incrível, gente. Comprem mesmo que vocês vão amar. Matheus é muito competente e tem uma carga de conteúdo para vocês, assim, incrível. Vocês vão amar. Mas vamos aos protocolos, Matheus? Vamos ao protocolo. Gente, o protocolo de ILIB, se você tem que começar a partir de tratar de algum lugar, é lógico, você tem que dominar as indicações, contraindicações, tá? Então, a doutora Mari perguntou se pode fazer ILIB em paciente com psoríase. Pode, mas você tem que monitorar muito bem esse paciente, tá? Lembra, você não está tratando a psoríase. Aqui eu vou falar de um protocolo de rejuvenescimento, de anti-aging, né? Que é o protocolo detox do ILIB, tá? E o protocolo detox do ILIB, ele resolve 95% dos nossos casos como dentistas, tá? Ele vai devolver qualidade de vida para o paciente, vai melhorar a imunidade, vai dar mais disposição. Em mulheres vai trabalhar nos sintomas da TPM, ele vai ter um monte de resposta de benéfico para o paciente, né? Então, assim, o professor Aldo estava falando, né? Se eu peço para o paciente fazer um bochecho com água oxigenada na diluição que a gente ensinou, eu já estou cuidando da saúde desse paciente. Então, o ILIB também, se eu estou melhorando a condição de saúde desse paciente, que bom, porque eu vou somar muito na vida desse paciente, tá? Então, é importante, ó, o Tércio é clássico o caso dele, né? O ILIB, assim, feito da maneira correta, ele vai conseguir fazer crescer cabelo. Sim, mas eu não vou, como dentista, fazer crescer cabelo. Não é essa a minha função. Então, quando eu vou ensinar a fazer o protocolo, que agora que é rápido e fácil, você tem que lembrar que isso é um protocolo rejuvenescedor, um protocolo detox, um protocolo anti-aging, né, para o seu paciente, para melhorar a qualidade de vida dele e interromper os efeitos deletérios aí do radical livre, tá? Então, quando a gente vai fazer ILIB no paciente, eu sei que ele tem todas as indicações, ele é maior de 18 anos, ele não tem as contraindicações que a gente conversou, então, nesse paciente eu vou fazer o ILIB. O ILIB é com laser vermelho, a gente faz uma sessão de 30 minutos a cada 2 dias, por 10 vezes. A gente faz 10 sessões, uma a cada 2 dias, de 30 minutos, tá? Para 20 dias, faço mais 10 sessões de 30 minutos, tá? E a cada 4 meses eu faço mais 10 sessões, uma a cada 2 dias. E aí a cada 4 meses eu faço o retoque desse paciente, tá? Eu vou posicionar o laser na artéria radial, vou colocar ele com a pulseirinha 30 minutos, vou deixar o paciente de óculos de proteção, fazendo essa aplicação 30 minutos. Ele vai voltar daqui 2 dias, né? Ele pula um dia, no outro dia ele vem, faz mais 30 minutos. Isso por 10 vezes, e aí eu paro 20 dias, repito mais 10 sessões, e depois a gente vai por tudo isso por escrito, né? Para quem não tem papel e caneta. Já tá lá, o resumo da live, como essa live é uma reprise. Tá nos destaques já. Já tá no já tá pronto. No Instagram já tem resumo lives. Então já tem esse protocolo lá, tá? Eu só preciso entender para quem que eu vou indicar e como que eu vou indicar. Agora, entendi, sei fazer, façam.
tá? Eu acho que nesse momento que a gente vive hoje, de Covid e tudo mais, por que não cuidar da saúde dos pacientes na hora que a quarentena acabar? Por que não reforçar a imunidade, né? Por que não reforçar a minha imunidade? Se eu estou em casa e eu posso me cuidar, vou fazer em mim, vou fazer na minha família, né? Eu tenho indicação para todos, eu não tenho contraindicações, vou fazer, né? Vou cuidar da saúde de todo mundo, vou melhorar o sono de todo mundo ficar bagunçado. Eu dormi super bem essa noite, então, por quê? Porque eu estou fazendo ILIB. Então a gente consegue ter essa capacidade de resolução, tá? Por isso que é importante ter essa noção do protocolo para poder explicar para o paciente que ele vai fazer esse retorno, tá? É um dia sim, um dia não. Doutora Van, isso mesmo. É um dia sim, um dia não, 10 aplicações, 20 dias. Descansa 20 e faz mais 10, 20 dias, entendeu? Sempre dia sim, dia não, tá? E aí a cada 4 meses retoca isso. A doutora Fabi está falando, alguns pacientes relatam vermelhidão e queimação no local que coloca. Por quê? Ah, isso é muito importante, aí eu quero puxar a brasa para minha sardinha, será que eu posso fazer isso? Lá no Fica à curso de vontade. laser tem um módulo só de lib. E, gente, você tem que ter a base teórica você tem que ter a base teórica de laser para entender que é o seguinte, o laser interage com tecidos de formas diferentes, tá? Então, eu posso ter, faz um teste, coloca o laser vermelho no seu cabelo, principalmente se o seu cabelo for preto. Vai esquentar pra caramba, porque a luz vermelha é absorvida pela cor preta muito rápido, tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado de que, assim, às vezes, o laser está esquentando, ou porque eu estou apertando ele pra caramba, ou porque numa pele mais morena, ele vai condensar ou vai absorver muito mais essa luz. Então, quem entrar no meu Instagram vai ver a minha foto, acho que eu coloquei ontem à noite a foto de eu fazendo ILIB na minha esposa. Minha esposa tem a pele bem morena. Nela eu tenho que desencostar para fazer o ILIB, senão fica uma tatuagem quase. Tá? Então a gente tem que ter essa noção da interação luz com o tecido para saber por quê. Em pessoas com a pele mais morena, eu vou mudar um pouco o tipo de toque com o laser. Porque o laser, se eu fizer na pele, vai queimar também. Se eu for fazer fototerapia num paciente com a pele mais escura, eu posso queimar esse paciente se eu não tomar cuidado. Por isso que eu tenho que dominar o laser para não fazer besteira. Por isso que eu falo que a gente tem que estudar antes de fazer, porque se não acontece, eu não sei por quê. Eu acho que é o aparelho que está com problema e, na verdade, eu que não estou dominando toda a técnica. Com certeza. Estão perguntando sobre precificação, se é feito... lembrando que o Matheus já falou algumas vezes aqui pra gente, que tudo isso depende da hora clínica e etc. Vocês já viram as lives sobre isso também, né? Depende. Mas, depende muito. Mas, em média, Matheus, quanto que o mercado vem cobrando? E é cobrado por sessão ou é cobrado por pacote? Em média, R$ 100 por sessão de ILIB. Tá? Então, se vai fazer 10 sessões, R$ 1.000 um protocolo de ILIB. E daí você pode conceder um desconto num pacote, tipo a R$ 900, Isso. né? Porque para dar aquela vai da sua prática de trabalho no consultório. Tem gente que não gosta de dar desconto, tem gente que não gosta de receber desconto. Então, depende, mas é R$ 100 aí por aplicação. A sessão de laser, em geral, varia aí de R$ 100 a R$ 150. Tá? O doutor Spirandelli está falando que para a gente fazer uma live sobre precificação. Eu estou até pensando nisso. Como eu falei para alguns, estou querendo fazer uma live também sobre a parte comercial. Eu acho que vocês precisam um pouco disso em relação à venda, em relação a divulgações, em relação toda essa área comercial, que é a minha área de atuação. Então, eu acho que, de repente, a gente pode combinar aí com o Matheus. Ele fala um pouco de precificação, eu falo um pouco da área comercial, para a gente... Mas a gente combina, gente. Tem muito tempo ainda para a gente fazer live, tá? Vocês têm mais alguma dúvida? Nosso tempo está acabando. Mandem aí se vocês tiverem alguma perguntinha aí que não ficou claro. Lembrando que os destaques estão... nos destaques tem um que chama Todos e o de Lib já está lá, porque nós já fizemos essa live, tá? Nós voltamos porque vocês pediram e... Outro recado importante que eu tenho para dar para vocês, na terça-feira que vem nós vamos receber a doutora Renata Nicolau, que é uma super referência também na área de odontologia, tá? Ela tem muito artigo publicado, ela é uma profissional muito capacitada, então ela faz parte da Laser, né, que faz essa habilitação de laser. Então ela vai estar aqui conosco, tá? A gente vai estar falando sobre laser terapia e LED terapia em ATM.
Então, não percam, tá? Na terça-feira, às 18, a gente vai estar aqui com ela. E depois eu aviso das outras, que a gente vai ter muitas. Isso. Vai ficar gravada também. Quem quiser saber sobre equipamento, eu vi que tinha alguém falando que o equipamento estava esquentando. Me chama no direct, a gente conversa também, tá? E quem não tiver o aparelho ainda quiser adquirir, me chama também, que eu tô fazendo um super desconto para quem tá na live. Tem um monte de gente que tá aqui na live que comprou equipamento esses dias com a gente, tá? Então, a gente está com uma promoção de verdade. E a nossa promoção é real, tá? Não é de mentirinha, não. São promoções reais. Quem está no CIOSP sabe que a gente está vendendo mais barato do que no CIOSP. Então, aproveitem, porque é uma super oportunidade, tá bom? O pagamento só para julho, a primeira. Então, tá super facilitado. Posso aproveitar duas dúvidas que eu vi passarem rapidinho aqui? Em criança, a gente não faz ILIB. Faltam trabalhos para a gente poder fazer em segurança em criança e adolescente, tá? Não acho que vai causar um mal, mas sem evidência científica, eu não faria no filho de ninguém, muito menos no meu, um laser assim, tá? Espera um pouco. Acho que os trabalhos estão vindo nessa área específica. E se sua pele é clara e o laser também está esquentando, também pode ser justamente na outra ponta da interação laser-tecido. Pode ser que ele esteja entrando bastante, o laser vermelho, a pele não está protegendo e está penetrando um pouco lá no tecido conjuntivo, tá? E aí, assim, gente, o laser, a gente tem que dominar isso justamente para controlar essas questões. Quando que eu consegui me queimar com o laser fazendo ILIB? Porque a gente tem que experimentar, né? Como algumas pessoas já tinham me perguntado, eu consegui me fazer uma queimadurinha com o laser quando eu apertei muito e deixei ele 30 minutos apertado no punho, tá? Aí ele queimou, porque eu deixei ele enfincado, tá? Então, assim, pela minha pressão também, com a luz, numa potência mais alta, eu posso conseguir queimar a pele. Por isso que eu tenho que dominar esse conforto, esse cuidado, né? Pra gente não acabar se machucando, tá? Porque Legal. como o cálculo da potência aí, vezes a área, vezes o tempo e tal, ele pode causar uma alteração de temperatura, a gente tem que ter esse cuidado, tá bom? Então, cuidado, desencosta, faz ele um pouco menos com menos pressão, que vai dar certo, tá? É isso que eu queria então, às vezes que machuca, né? De repente está apertado, não tem esse cuidado, tá? Outra dúvida muito frequente, parece besta, mas é real, é sobre a pulseira. A pulseira, ela não tem nenhuma utilidade a não ser posicionar adequadamente o laser. Porque para você ficar num ponto assim parado, né, por um tempão, é difícil você atingir, né, a artéria certinha. Então, a pulseirinha serve só para posicionar, tá? Então, mas não precisa chegar até o fim lá, porque ele tem um alcance, né? Então, fiquem tranquilos. Pergunta sobre sobrinha com 15 anos. Gente, menor de 18 anos a gente não faz. Eu prometo que a hora que sair os trabalhos com segurança de que pode fazer, eu vou ser o primeiro a falar para vocês. Vocês vão ser os primeiros a ficar sabendo, tá? Mas, por enquanto, espera um pouquinho. Se você procurar no Google, tal, você não vai achar nada de trabalho de LIB em menor de 18. Até falando que com o uso da pulseira também queima. Na verdade... Porque tá apertando. Você tá apertando muito, tá? Foi assim que eu me queimei. A pulseira não serve para não queimar, é só para posicionar o laser no local correto na artéria. Nossa, adorei essa pergunta. Adorei da doutora Socorro. Em tempos de Covid, posso colocar papel filme? Não só em tempos de Covid, em todos os tempos. Em todos os tempos. Aqui já apareceu porque eu sou ansioso. Sempre, gente, proteger o laser. Sempre com papel filme, pelo amor de Deus. Sempre, tá? Às vezes, dependendo da foto que você vê, de eu fazendo, vai estar tão esticado que vai parecer que não tem, mas tá lá. Você tem que esticar o papel filme, tá? Mas tem que proteger, senão você vai contaminar todo mundo. Com certeza. A doutora Fabiana está perguntando também como é que faz para olhar. Gente, vou explicar aqui, vou explicar muito claramente para vocês entenderem como vocês veem as lives, revêem as lives que ficam salvas. As lives, elas ficam salvas até as 18 do dia seguinte só, porque o Instagram é o limite que ele dá. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, sabe nessa bolinha que vocês clicaram para me achar aqui? Quando a live fica salva, você vai clicar nessa mesma bolinha que fica aqui no canto e você vai ter o story do dia e embaixo vai aparecer story e ao vivo. É nesse ao vivo que fica a live salva.
tá? Então, quando vocês entrarem no story da Laser Smile depois que acabar a live, vocês façam o teste. Embaixo tem uma barra escrito story e escrito ao vivo. Esse ao vivo é a live salva, certo? É que isso é uma dúvida que, nossa, um monte de gente tem, aproveitei aqui agora. Boa. E o Magipack, o papel filme, sempre esticado, nunca enrugado. Se ele enrugar, a luz não vai passar direito. E aí vai alterar a dose que está aplicada. Então, sempre esticado. Pode passar o papel filme no braço, Matheus? Se você tem... Ó, no laser é obrigatório pôr, tá? Porque você vai pôr a mão. Por que passar no braço e no laser? Não, passa só no laser. Você tem que trocar de paciente para paciente. E fora também que o calor, o suor... No braço a gente transpira e tal. Então, proteger o laser, tá pronto. Tá resolvido. Beleza, gente. Mais alguma dúvida? Acho que eu dei todos os recados. Terça-feira, a doutora Renata Nicolau. Não percam, você é super profissional com a gente. Matheus, muito obrigado de novo. Eu que agradeço. Façam ILIB. Eu não aguento mais trabalhar todos os dias com as pessoas me pedindo ele. Mas a gente volta aqui antes do curso ainda. Mas o curso foi adiantado. Tá bom. O lançamento vai ser no dia 11. Então não percam. Fechou. Também. Mas a gente avisa vocês aqui, tá? Com certeza. Acho que os recados são esses. Gente, isso. Se alguém tiver alguma dúvida, me chama, me pergunta, me procura, me manda direct, a gente conversa. Foi um prazer estar aqui, Marília. Obrigado por conversar mais um pouquinho aí sobre LIB. A gente tem os protocolos salvos nos destaques, então toquem o barco aí. Vamos aprender mais laser. Com certeza. Eu vou repostar o protocolo lá para vocês no Stories, tá? Mas todos estão em destaque, certo? Fechou. Um beijo para todo mundo. Matheus, muito obrigado de novo pela disponibilidade. Eu que agradeço. Você já está nosso sócio aqui. Nós ficamos felizes com a sua participação sempre. O pessoal gosta muito. Eu que agradeço, gente. Obrigado. Quem precisar de mim também, é só me chamar no direct. À disposição. Estou sempre lá. 24 horas por dia, né, Matheus? Nós estamos. 24 horas, a gente não dorme. A gente não dorme. Gente, obrigado. Boa noite para vocês. Foi um prazer estar aqui. Um beijão para todo mundo. Tchau, tchau. Para vocês também. Beijo, gente. Boa noite.